Abra sua Bíblia, Atos capítulo 16. Atos 16. Continuando a nossa série em Atos, hoje nós vamos no trecho de 11 a 15 de Atos 16. Tem sido, como eu sempre digo, tem sido uma grande bênção para a nossa igreja pensar sobre Atos. E eu espero, meu irmão, minha irmã, que você esteja ciente dessa caminhada, do que Deus tem falado ao nosso coração como igreja, dos encorajamentos que o Senhor tem nos dado por meio da sua palavra, dos desafios que surgem também, que não são novos, nessa caminhada da igreja. Por vezes nós olhamos para narrações aqui no livro de Atos e parece que Deus está falando à nossa igreja. Não sei se você tem essa mesma percepção, mas por vezes é assim que eu me deparo. E então vem uma palavra de esperança para todos nós, É uma palavra de Deus, de muita esperança para nós. Quem vive em Balsas, meus irmãos, há um bom tempo, consegue perceber que muita coisa mudou, Tive a oportunidade de morar 24 anos atrás aqui e é evidente que muita coisa mudou aqui, a cidade cresceu, muitos bairros surgiram ao longo desses anos, a infraestrutura melhorou de nossa cidade, muitas empresas chegaram e continuam chegando em nossa cidade, a produção em diversas áreas aumentou, não só a produção agrícola, mas a produção é como se a agricultura meio que arrastasse muitas das outras áreas da nossa cidade, o comércio, a mão de obra, tudo vai caminhando a passos muito largos. Gente de vários lugares vem para cá. Há alguns anos, irmãos, certos lugares eram, aqui em nossa cidade, uma estrada de chão. Eles eram locais que não tinham pavimentação, onde antes havia apenas um campo aberto. Hoje nós podemos ver construções, nós podemos ver comércio, nós podemos ver casas, movimentos constantes ali de carro, moto, bicicleta, gente para todo lado. Então o crescimento ele é visível em nossa cidade. Na agricultura não é diferente, irmãos. Existe, como em todas essas outras áreas, houve um planejamento, houve um preparo, seja para a atuação de empresas, seja para abrir novas ruas, ou construir novas empresas, contratar novas pessoas. Sempre houve um planejamento, sempre houve um caminho a ser trilhado, e uma das grandes áreas desse crescimento da nossa cidade é a agricultura. Nela também não é diferente, Existe o preparo do solo, existe o planejamento da safra, existe ali um investimento, existe risco, existe um tempo de espera, há um cálculo para ser feito, esforço. Mas mesmo, irmãos, com todo esse planejamento, há algo que ninguém controla completamente, A vida da semente. Ela germina debaixo da terra, onde a olhos nus, ninguém consegue enxergar. O que depois se torna uma lavoura começa num ponto invisível. No trecho de hoje, irmãos, nós temos um pouco de tudo isso que eu já falei até aqui nessa introdução. O Evangelho vinha avançando desde lá de Jerusalém, nós vimos isso. Jesus já preparou a igreja para isso, desde Atos 1:8, ele falou desse crescimento que aconteceria. O Evangelho vinha avançando desde Jerusalém, depois Judéia, Samaria, regiões gentílicas. Agora ele atravessa o mar e chega em Filipos, uma cidade, uma colônia romana, uma colônia bem estratégica ali da Macedônia, um ponto bem importante da Macedônia. Chegamos aonde lá Atos 1:8 diz que seria os confins da terra. É o Evangelho, irmãos, entrando oficialmente em solo europeu. Nossa denominação, irmãos, ela tem feito um movimento evangelístico denominado Jesus Transforma. Eu acredito que você já tenha visto, ou quem sabe até participado de um desses movimentos. Geralmente, uma cidade onde não há presença batista, ela é escolhida. Irmãos de vários lugares vão para aquela região e ali eles passam alguns dias evangelizando. Inclusive, em nossa cidade já aconteceu, por exemplo, lá a igreja Ebenezer é fruto de um trabalho assim. Irmãos, se nós
pensarmos na importância do momento aqui de Atos, seria algo assim que poderia ocorrer. Mas Lucas escreve algo diferente, ele descreve para nós um cenário diferente, é isso que a gente vai ver já já. Paulo e seus companheiros, irmãos, eles não começam numa praça central da cidade, eles não são chamados para falar para as autoridades, não há registro ali de um grande ajuntamento de pessoas, eles vão inclusive para fora da cidade, eles vão para a beira de um rio, ali eles encontram um pequeno grupo de mulheres reunidas para orar. Entre elas está Lídia, que é uma das personagens do nosso trecho de hoje, uma comerciante de púrpura, uma mulher de negócios, mas temente a Deus. O cenário, irmãos, é de muita simplicidade. Nada sugere que estamos diante de um marco histórico na vida cristã. Se a gente olhasse aqui a cena, nós não imaginaríamos que o Evangelho estava entrando ali na Europa. Então, apesar de não ter nenhum grande feito aqui, a gente está diante de um marco muito importante. Nenhum sinal de grandeza, nenhum indício de que dali surgiria a primeira igreja em território europeu. E então, irmãos, o texto registra: o Senhor abriu o coração daquela mulher chamada Lídia. É assim, irmãos, que o Evangelho começa lá na Europa. Não estava acontecendo por decreto político ou por qualquer outra influência, mesmo religiosa, ou de qualquer outra nuance. Tudo está começando, irmãos, com Deus agindo dentro de uma pessoa. E esse, irmãos, é um encorajamento muito grande para a nossa igreja. Costumamos, irmãos, medir crescimento pelo que vemos. Pela expansão física, pelo número de pessoas, pela estrutura, pela visibilidade. Mas o reino de Deus, irmãos, cresce de outra forma. Antes mesmo de existir uma igreja organizada, um templo ali em Filipos, existiu um coração transformado. Não havia uma comunidade estruturada, mas a graça estava agindo, salvando uma pessoa, uma mulher chamada Lídia. Houve, irmãos, o que nós podemos dizer de ação soberana de Deus no interior de uma pessoa. Sendo assim, meus irmãos, o que realmente evidencia o crescimento da igreja? Porque se uma cidade pode crescer, uma economia pode crescer, a estrutura pode aumentar, mas a igreja é diferente. A igreja nasce quando Deus abre corações e não estruturas. O texto de hoje, meus irmãos, nos permite enxergar esse princípio em funcionamento. E é isso que a gente vai ver aqui. Eu quero convidar você a me acompanhar na leitura de Atos 16, de 11 a 15. É um trecho pequeno, mas, meus irmãos, tem muita coisa de Deus para nós nesses versículos aqui. Diz assim: partindo de Trode, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa hora nós pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para as verdades da Tua Palavra, Pai. Fala ao nosso coração por meio dela. Não só abre o nosso entendimento, Deus, mas nos encoraja, nos conclama, nos chama, ó Deus, às mudanças que o texto vai propor a nós, Pai. Molda o nosso coração, a nossa mente, molda os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos pés e mãos, a partir do que o Senhor quer falar para nós, por meio desse trecho. E eu oro, Deus, pedindo a Tua graça de me comunicar bem aos meus irmãos. E se porventura, Deus, o Senhor
se eu quiser falar alguma coisa que o Senhor não queira que eu fale, que o Senhor mesmo me impeça, que o Senhor mesmo mude meu pensamento, e que eu fale tão somente aquilo que o Senhor deseja que ouçamos, e ao ouvirmos, possamos acatar com fé e obediência a Tua voz, Pai. Eu oro grato por tudo isso, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. A nossa grande ideia, meus irmãos, como hoje você não tem boletim, mas ela vai aparecer aí na televisão, é essa síntese do nosso texto de hoje, e ela diz o seguinte: o crescimento do reino de Deus não é resultado da iniciativa humana. Nós vimos isso desde o nosso devocional lá no início do culto, mas da ação soberana do Senhor que dirige a missão e regenera o coração. Então, irmãos, o crescimento do reino de Deus não é resultado da iniciativa do homem, mas da ação soberana do Senhor que dirige a missão e regenera corações. A gente vai ver 4 pontos aqui desse trecho. Como eu disse, é bem pequeno, mas bem rico. E o primeiro deles é a soberania da missão. A gente vai reler os versos 11 e 12 do nosso trecho e ver o que Deus quer falar para nós. Então não feche a sua Bíblia, me acompanhe aí nesse trecho da Escritura. Diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotracia, ou Samotrácia. Tem aqui um trava-línguas, né? E no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos. Então, ficamos até aqui. Lucas, irmãos, ele é detalhista, né? Ele registra uma rota aí. A gente está percebendo, quando eu estava estudando, né? Eu me deparei com um mapa, e o mapa, ele mostrava, até pensei em trazer, acabei não trazendo, mas ele mostra a rota por onde eles navegaram aqui. Então, quando ele está mencionando as cidades aqui, ele está descrevendo o percurso marítimo que eles fizeram. Paulo e sua equipe, irmãos, não estavam vagando, eles não estavam passeando aí sem um destino. Eles estão sendo, irmãos, conduzidos. É isso que vai ficando claro para nós, desde do capítulo anterior. Deus está conduzindo essa equipe missionária, e a gente viu que de uma equipe missionária surgiram 2 equipes missionárias, e mais um território maior pôde ser alcançado, e a gente está vendo Deus conduzindo. Nós podemos afirmar isso, irmãos, sendo conduzidos aqui com base no que nós vimos na semana passada. Nós vimos, irmãos, que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Ásia, e não permitiu que ele fosse para a Bitínia. Naquele dia, irmãos, nós vimos que houve portas fechadas, e também que houve um redirecionamento, Deus mudando a rota, dividindo a equipe ali e mostrando o que ele queria fazer a partir de uma desavença que houve ali entre os irmãos. Parecia que era uma questão meramente humana, mas Deus foi mostrando que, na verdade, aquilo fazia parte do seu plano para o crescimento da igreja. E agora, irmãos, olhando para trás, nós percebemos que nada foi acidental. O percurso Troade, Samotrácia, Neápolis, ele não foi acidental. O que nos leva, irmãos, a deduzir que ir para Filipos não foi estratégia humana. Tudo fazia parte dessa condução de Deus no processo de expansão missionária. Vamos pensar um pouco sobre Filipos. Filipos, irmãos, era uma colônia romana, uma colônia de Roma. Isso significa, irmãos, que ela funcionava como uma pequena Roma fora da Itália. Seus cidadãos ali, irmãos, tinham privilégios políticos, eles tinham uma cultura romana muito forte, eles eram independentes, eles tinham uma identidade, né, imperial. Humanamente falando, meus irmãos, era um campo difícil ali para o evangelho entrar. Mas como nós já vimos, irmãos, em nossa caminhada, a missão, irmãos, cristã nunca avançou por territórios fáceis. Ela avança, irmãos, por territórios preparados por Deus, mas não quer dizer que sejam fáceis. Paulo, irmãos, não recebe um mapa completo. Ele recebe apenas uma direção para o próximo passo, uma visão de um varão macedônico que nós vimos na semana passada. Ele não trouxe detalhes para nós, detalhes logísticos, ele não explicou tudo como aconteceria, não teve tanta clareza ali no processo, não há uma descrição de resultados, apenas ele disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o que Paulo fez, irmãos? Paulo obedeceu. Paulo obedeceu mesmo sem entender tudo claramente. Isso nos chama, irmãos, nos fala, né, nos convida, nos ensina sobre a natureza da missão. A missão, irmãos, pertence a Deus. A igreja participa, sim. Os missionários obedecem, sim.
Os pregadores anunciam? Sim, mas quem dirige o caminho é Deus. E quando, irmãos, o Deus decide estabelecer sua igreja em um lugar, Ele mesmo conduz seus servos até lá. Isso nos ensina, irmãos, pelo menos 3 implicações para nós. Primeiro, a missão de expandir o reino nasce da vontade soberana de Deus. A igreja é apenas um instrumento. A igreja é apenas um cano. Ela é um instrumento de proclamação do Evangelho. Segundo, portas fechadas, irmãos, também fazem parte dessa direção divina. Nem tudo é um mar de rosas. O impedimento do Espírito foi tão providencial, irmãos, quanto essa visão noturna da Macedônia aqui, de vir à Macedônia. E terceiro, Deus prepara, irmãos, os seus mesmo antes do mensageiro começar a proclamar a mensagem. Paulo, irmãos, chega a Filipos e permanece ali alguns dias, é o que o nosso trecho diz. Não tem nada extraordinário acontecendo ali, irmãos. O texto não registra resultados rápidos ali. Porque, irmãos, o tempo de Deus não se submete à nossa pressa. A condução soberana age mesmo antes da colheita visível. E aqui, irmãos, começamos a perceber que antes de Deus abrir o coração de Lídia, Ele estava conduzindo Paulo por mares, por cidades, por fronteiras, por desafios, para chegar até aquele lugar. A conversão de uma mulher em Filipos, irmãos, começa muito antes do encontro à beira do rio. Começa, irmãos, da providência silenciosa que organizou os passos da viagem. Isso, irmãos, nos leva a uma pergunta. Se Deus, irmãos, é quem conduz a missão, qual é exatamente o nosso papel nela? Se Deus faz tudo, é Deus quem programa, é Deus que planeja, qual é o nosso papel? Essa pergunta, irmãos, nós vamos ver e responder elas no nosso próximo ponto, que é o cenário. O que está registrado no versículo 13, que é o cenário da graça. Olha o que diz o versículo 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam, só até o 13, só até aqui. Se reuniram ali. Vamos pensar, irmãos, sobre por que Filipos não possuía sinagoga. Se a gente lembra dos outros trechos para trás, sempre que Paulo chegava numa cidade, ele sempre procurava a sinagoga. Mas aqui eles vão para a beira do rio. A tradição judaica, irmãos, ela exigia um número mínimo de 10 homens judeus para a sua formação, né? Pelo menos 10 homens precisavam ser convertidos naquela cidade para ter uma formação judaica e ter um lugar preparado, apropriado, uma sinagoga. Ao que tudo indica, irmão, não havia esse número aqui naquela cidade. Por isso nós encontramos um lugar de oração simples. Um lugar de oração fora dos muros da cidade. Se a gente lembra, essa também é uma tradição, as cidades elas eram envoltas por um muro de proteção. Era um registro territorial daquela cidade, eram os muros. Então a gente vê um encontro simples acontecendo fora desses muros. E ali, irmãos, nós temos um pequeno grupo de pessoas. Talvez, irmãos, um grupo frágil aos olhos humanos. Até por isso, o texto vai mencionar que haviam mulheres ali. Naquela cultura, as mulheres elas eram fragilizadas. Então, por isso elas saíram. Mas meus irmãos, exatamente ali, nesse lugar simples, que Deus inicia sua obra na Europa. Olha, irmãos, que bênção. Nas outras cidades, Paulo e seus companheiros iam direto para a sinagoga e ali eles ouviam, eram convidados a falar para vários homens daquela cidade, mas não foi isso ali. Nós concluímos, irmãos, que a comunidade judaica era pequena e pouco expressiva lá naquela cidade. O que explica então, irmãos, a saída da cidade à procura de um lugar de oração. Do ponto de vista missionário, irmãos, isso não parecia promissor, não. Eles olharam, rapaz, mas o povo está aqui dentro. Nós estamos saindo da cidade. Quando Paulo entrava em uma cidade, como eu já falei, ele normalmente procurava a sinagoga. E ali naquela sinagoga havia a Escritura. E, portanto, irmãos, uma base teológica para o anúncio de Cristo. Mas aqui, irmãos, não há sinagoga. Apenas um lugar de oração à beira do rio.
Um grupo bem pequeno, sem influência política, sem uma relevância cultural. Mas é nesse lugar simples, irmãos, que a missão começa na Europa. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Por inferência, irmãos, nós podemos imaginar, até pelo cenário aqui, que o avanço do Evangelho naquela cidade não seria fácil, seria difícil. Pois o que em outros lugares ajudava nessa expansão, que era ter uma sinagoga, aqui em Filipos não tinha. Mas como sabemos, irmãos, e nossa caminhada em Atos nos tem deixado isso claro, a obra de Deus não depende de estruturas ou mesmo de um cenário favorável. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parêntese para a gente pensar sobre isso aqui. Ouve isso aqui e pensa. Um grupo pequeno, num lugar incomum para reuniões de oração. Isso soa parecido com alguma coisa para você? Um grupo pequeno, reunidos num lugar incomum. Um grupo pequeno, em uma oficina. Isso soa comum para você? Eles estavam lá fora da cidade, na beira do rio, um grupo também pequeno. Irmãos, Deus não está preso a um lugar. Deus está em todo lugar, inclusive aqui nessa oficina. Que esse relato bíblico, irmãos, nos encha de entusiasmo. E que esse relato bíblico, irmãos, nos encoraje a avançar. Mas vamos voltar para o nosso texto, no versículo 13 ainda. O que temos ali, irmãos, é um grupo de mulheres reunidas para orar, entre elas Lídia. O texto ainda não destaca sua conversão, ele não fala da conversão ainda dela, apenas registra sua presença. Deus está organizando as circunstâncias. Aquele encontro, irmãos, não foi casual. Paulo foi conduzido até aquela cidade e no sábado, como de costume, dirigiu-se a um lugar de costume. Era o costume daquele lugar se reunir naquele lugar, daquela cidade reunir-se naquele lugar. E ali, irmãos, ele encontrou exatamente as pessoas que Deus havia preparado. De novo, pense na nossa devocional. O cenário da conversão, irmãos, não nasce no momento da pregação. Ele é preparado bem antes já, inclusive. Há uma providência silenciosa organizando os encontros. Há uma providência silenciosa organizando as agendas. Há uma providência silenciosa organizando, irmãos, deslocamentos. E há uma providência silenciosa organizando as decisões. Se observarmos, irmãos, atentamente, veremos aqui que nada no versículo 13 surge de urgência. Apenas um encontro simples, apenas uma conversa simples, apenas, irmãos, a exposição da palavra. E é justamente, irmãos, nesse ambiente simples que a ação decisiva de Deus ocorrerá. Isso, irmãos, corrige nossa percepção sobre onde a obra de Deus acontece. Estamos, irmãos, habituados a associar o impacto com visibilidade. Entretanto, irmãos, esse texto nos lembra que o reino de Deus avança onde o Deus do reino quiser. Não é onde o homem quiser. Enquanto eu pensava sobre esse trecho, eu lembrei de pessoas, irmãos, de lugares que nós vemos as pessoas marcarem um horário para Deus agir. Venha para a quarta-feira de não sei daquilo. Venha para a sexta-feira de tal coisa. A segunda-feira da libertação. A quarta-feira da família de não sei de quê. São pessoas marcando a agenda de Deus agir. Mas, irmãos, Deus não está preso a uma caixinha. Deus age onde Ele quiser. Essas conversas, irmãos, à margem do rio, em ambientes comuns, trabalho, faculdade, caminhando no Parque do Centenário, fazendo compras no supermercado, ou seja, Deus age, irmãos, em todo lugar. O lugar, irmãos, pouco importa. Deus não se impressiona, irmãos, com construções luxuosas. Deus não se impressiona com lugares confortáveis. Deus não se impressiona com os nossos feitos, meus irmãos. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não possa ter essas coisas, não possa ter um lugar confortável. Nós esperamos um dia ter um lugar melhor, mais confortável, e um lugar para chamar de nosso. Mas Deus não se impressiona com essas coisas, Deus não se limita a esses lugares. O que eu estou dizendo, meus irmãos, por mais óbvio que isso seja,
é que Deus atua em qualquer lugar. E eu sei que é óbvio para você isso. Mas a questão, irmãos, é que vivemos num tempo em que o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes, nós falamos uma coisa, irmão, mas nossas ações, elas dizem o contrário. E isso, irmãos, para os nossos propósitos aqui, nestes bairros, mas principalmente nessa cidade, precisa estar claro. Para que não, irmãos, para não corrermos o risco de você achar que tudo em nossa missão está restrito ao que acontece no culto. A resposta é não, irmãos. Nossa atuação no reino, nossa participação no que Deus quer fazer nestes bairros e nessa cidade, não se restringe ao culto. Irmãos, é muito pouco se nós acharmos que a expansão de nossa igreja ela vai ficar limitada ao culto. Um encontro, 2 por semana, 1 hora, 2 no máximo. Foi ele não, é a empresa. Então, irmãos, o crescimento da nossa igreja não pode se limitar aos encontros aqui, ao que acontece 1 ou 2 vezes por semana. Mas, irmãos, é o que nós fazemos quando saímos lá fora. É a proclamação do reino em lugares simples, em oportunidades simples que Deus nos dá, fazendo essas coisas ou tantas outras que eu mencionei aqui. É lá, irmãos, no nosso dia a dia, que eu e você somos agentes de Deus da proclamação do Evangelho. Paulo podia dizer que aqui era só um lugar simples ali, à beira do rio, pessoas ali. Não, mas ele entendia que ali era um lugar de oportunidade de pregar o Evangelho. A pergunta é se nós temos aproveitado os lugares simples para onde Deus está nos enviando, irmãos. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você sabe que a atuação do plano de Deus não se limita ao culto. Mas além de você saber disso, irmãos, eu e você precisamos estar comprometidos. Comprometidos, irmãos, com só não apenas viver a palavra de Deus no ambiente ordinário do culto, mas nós precisamos estar comprometidos em viver o Evangelho, irmãos, fora do ambiente do culto. E por viver, irmãos, esse Evangelho fora desse ambiente, eu quero dizer que você e eu precisamos estar comprometidos em falar a palavra de Deus nos ambientes cotidianos de nossa vida. Voltando para o texto, irmãos, a preparação do cenário ela revela 2 coisas. Primeiro, Deus trabalha antes do pregador falar. Segundo, Deus utiliza meios ordinários para realizar propósitos extraordinários. A igreja, irmãos, nasce em contexto simples, porque o poder não está no ambiente, está na ação de Deus. É exatamente, irmãos, desse ponto que o texto nos conduz ao ponto central da passagem. Até agora, irmãos, nós vimos Deus conduzindo o missionário e preparando o cenário. Mas o que realmente estabelece a igreja, irmãos, não é a geografia, não é esse encontro, não é uma estratégia, é o que acontece no interior de Lídia, daquela irmã. E é isso que nós veremos agora no nosso terceiro ponto, que é a resposta do coração. Versículo 14. A resposta do coração. Uma das que ouvia era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Lucas, irmãos, agora nos apresenta a personagem do texto. Lídia era natural de Tiatira, como nós vimos aí, uma cidade conhecida pela produção de tecidos tingidos. Lídia era uma comerciante de púrpura, provavelmente uma mulher de recursos, uma mulher independente, uma mulher estabelecida economicamente. O texto, irmão, nos diz que ela era temente a Deus. Essa expressão, irmãos, ela era usada para gentios que simpatizavam com o judaísmo. E eram gentios que frequentavam ambientes de oração. Ela já possuía um interesse religioso. Ela buscava, ela ouvia, ela estava ali, ela participava dos encontros. Mas isso, irmãos, não era e continua não sendo o suficiente. Ouvir,
participar, está ali, não é o suficiente, irmãos. Precisa de algo mais. Um outro detalhe importante que o texto nos traz, irmãos, o texto não diz que Lídia abriu o coração. Não. Diz que ela decidiu permitir a entrada da mensagem. Não diz que ela decidiu permitir a entrada da mensagem. Não diz que sua sensibilidade espiritual foi o suficiente. Lucas, irmãos, ele é claro e direto. O Senhor lhe abriu o coração. Eu até diminuí o tom, o ritmo da leitura nessa hora. O Senhor abriu seu coração. A conversão, irmãos, ela não é descrita como resultado da eloquência de Paulo. Ela não é atribuída à disposição natural de Lídia. Ela não é apresentada como fruto de uma busca religiosa. O que nós vemos aqui na conversão de Lídia é que ela acontece através da ação de Deus. O verbo, irmãos, indica intervenção eficaz. Não é um mero convite. Não é uma abertura forçada. É uma transformação interior, meus irmãos. É um chamado eficaz e irrecusável para responder à palavra de Deus. Paulo falava, Lídia ouvia e o Espírito operava. Isso, irmãos, estabelece um princípio fundamental para nós entendermos a igreja. A fé salvadora, irmãos, nasce da ação soberana de Deus no interior do homem, no coração do homem. A palavra, ela é proclamada. Esse é o meio. A resposta acontece, esse é o resultado. Sem a abertura do coração, irmãos, haveria apenas informação. Sem a ação do Senhor, haveria apenas audição. Sem a graça operante, irmãos, não haveria fé. E nós lemos um texto aqui já hoje, de Efésios capítulo 8, que tanto a graça como a fé vem de Deus por meio de ouvir a sua palavra. É aqui, irmãos, que compreendemos por que o Evangelho começou na Europa de forma aparentemente simples. Porque o evento decisivo não estava na margem do rio. O evento decisivo era o que Deus faria no coração de Lídia. Isso, irmãos, nos ajuda a entender o texto e a missão de espalhar o Evangelho. Missão, irmãos, não é produzir decisões. Missão não é gerar comoção. Missão não é manipular as respostas, não é manipular as pessoas. Missão é proclamar fielmente e confiar que o Senhor fará o que somente Ele pode fazer. Observe essa ordem natural do texto, irmãos. Ela escutava. O Senhor abriu o seu entendimento. Ela respondeu. Ela atendeu. A resposta humana, irmãos, vem após a ação divina no coração de Lídia. Entenda, isso, irmãos, não elimina a responsabilidade, mas coloca a causa primeira, principal, onde o texto está dizendo, no Senhor. Isso é consolador, irmãos, para nós, mas ao mesmo tempo isso é encorajador para nós. O crescimento da igreja não repousa sobre nossa capacidade de convencer as pessoas, mas sobre o poder de Deus transformando o coração das pessoas por meio da mensagem que nós proclamamos com fidelidade. Quando, irmãos, nós entendemos isso nos leva a duas coisas. Duas coisas desaparecem quando a gente entende isso. A primeira delas é o orgulho dos resultados. E a segunda dela é um desespero que pode vir por falta dos resultados. De novo, aqui eu fiquei um bom tempo. Meu coração e o coração pastoral, irmãos, é um coração com muitas conversas, com muitos questionamentos com Deus. Por que isso? Por que aquilo? Por que não isso? Por que não aquilo? E aqui, irmãos, Deus falou profundamente ao meu coração e eu espero que nessa noite Ele fale profundamente ao seu. Para que nós não desanimemos, mas ao mesmo tempo nós não esmoreçamos. Que a gente não ate uma rede espiritual e deite nela e diz, não, então deixa Deus fazer, eu não tenho que fazer nada. Não é assim, irmãos. Se você e eu somos um cristão de verdade, se a gente entendeu o que Deus fez por nós e como o Evangelho entrou em nosso coração, a resposta é natural. Eu vou proclamar. Porque nada do que eu fizer se compara ao que Deus já fez por nós, fez por mim em Cristo.
O que eu posso dar ao Senhor diante de tantos benefícios que Ele tem me dado, a não ser obediência na proclamação? Irmãos, e convenhamos, compare o seu e o meu trabalho de proclamar o Evangelho com o trabalho de Cristo. É vergonhoso se a gente fizer isso. Porque o que Cristo fez, irmãos, não tem nem comparação. E o que é esse trabalho nosso de proclamar? E o que é, diante do que Cristo fez, o trabalho de nós aprendermos, conhecermos da palavra de Deus? Por isso, venha para a EBD, irmãos, não perca os encontros. Sabe, tem muita informação você recebendo na igreja para instruir você, para capacitar você, para que quando você saia lá fora, você saiba o que dizer. Os caminhos para estudar a palavra de Deus, é isso que a gente aprende na EBD. Meios de entender melhor os textos bíblicos, e tudo isso vai virando muita informação em nossa cabeça, que quando nós proclamarmos, aí você pode dizer, mas eu não sei falar, mas eu não sei isso nem aquilo. Você está no mesmo barco que os discípulos estavam, quando eles questionaram Jesus. Senhor, o que nós vamos fazer quando o Senhor não estiver mais aqui? Ó vidas, ó céus, ó azar, os discípulos poderiam estar dizendo. Nosso mestre vai embora, e agora? Quem poderá me defender? Jesus disse, não se preocupe. O Espírito vai lembrar você do que vocês sabem. Então, irmãos, qualquer esforço nosso em aprender a palavra de Deus não é inútil. Primeiro porque você e eu estamos aprendendo a palavra de Deus, isso já é uma grande bênção para a nossa própria vida. Segundo, porque na hora que Ele nos der a oportunidade, o próprio Espírito vai nos lembrar do que falar. Você não precisa ser um PhD nas palavras, você não precisa ser um grande eloquente das palavras. Fale na sua simplicidade, mas fale o que a palavra de Deus lhe ordena a falar. Por isso, aproveite cada oportunidade que você tem de ser instruído na palavra de Deus. Em quarto e último lugar, como último movimento desse trecho aqui, vidas são transformadas. Versículo 15. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E então nos convenceu. Irmãos, a abertura do coração de Lídia produziu frutos concretos. O texto, irmão, não termina numa experiência interior apenas de Lídia. Mas essa experiência interior, ela avançou para evidências externas, para evidências exteriores. A graça que agiu no coração, irmãos, reordenou a vida de Lídia. Primeiro, há um batismo aqui. E aqui a gente, com todo respeito e importância que há, por exemplo, nas classes de batismo, Lídia nem teve esse tempo de entrar numa classe de batismo. Imediatamente ela foi batizada. Está ali a conversão, está ali a água, é como se ela dissesse, como alguém já disse, o que me importa de ser batizado? O que me impede? Ela já foi batizada, e não só ela, mas os de sua casa também. Então ali primeiro o batismo. O batismo, irmãos, é uma confissão pública, como nós bem sabemos. É uma identificação com Cristo. É uma declaração visível de pertencimento. Lídia, irmãos, não permanece nessa fé silenciosa ou nessa fé privada. A obra que começou no interior dela agora se manifesta exteriormente. Segundo, irmãos, o texto menciona sua casa. A conversão alcança seu ambiente doméstico. Lembra de domingo passado, na vida de Timóteo? Timóteo é instruído na palavra de Deus, irmãos, por aquilo que ele aprendeu, do que ele ouviu de sua avó e de sua mãe, no ambiente da casa. Naquela ocasião eu encorajei, irmãos, a cada um de nós a não esmorecermos no ensino doméstico. Então, Lídia, acontece a mesma coisa com ela. A conversão, irmãos, alcançou o ambiente doméstico. O lar se torna uma extensão da obra de Deus, daquela obra que aconteceu interiormente. O Evangelho, irmãos, não se limita a um indivíduo, ela cria uma comunidade. E terceiro, irmãos, a hospitalidade. Ela insiste para que Paulo e seus companheiros permaneçam em sua casa. Irmãos, aqui é uma recém-nascida, é uma recém-convertida, mas essa fé recém-nascida já produziu serviço. O coração que o Senhor abriu, irmãos, agora se abre para acolher. Perceba essa progressão.
Deus abre o coração dela, a fé é respondida, a vida ela é reorganizada, uma casa se torna um ponto de encontro. Ali, irmãos, começa a igreja. A primeira comunidade cristã em solo europeu nasce dentro de uma casa, não nasce num templo, não nasce numa estrutura pública. De novo a gente volta ao ponto lá do primeiro. Deus não está limitado a um lugar, irmãos. O encontro que acontecia à beira do rio agora acontece na casa. É o encontro que acontece na oficina, que também acontece nas casas. Está tudo muito entrelaçado aqui, meus irmãos. Eu espero que você esteja fazendo as conexões. Então não é um templo, não é uma estrutura, mas é um lar transformado. Um lar transformado, meus irmãos. É assim que Deus estabelece sua igreja lá em Filipos. A igreja não começa com estatísticas, ela começa com uma conversão. Começa com o entendimento de propósito e de missão. Começa com hospitalidade, começa com comunhão. Irmãos, de novo, valorize os momentos de comunhão. O que era apenas, irmãos, um pequeno grupo de mulheres reunidas para orar se torna um marco inicial do início do Evangelho na Europa. E assim, irmãos, o texto fecha o ciclo que iniciou lá no versículo 11. Deus conduziu um missionário. Deus preparou o cenário. Deus abriu o coração. E agora, irmãos, Deus estabeleceu o núcleo de uma igreja. O sujeito continua sendo Deus. A igreja verdadeira nasce da ação soberana de Deus e se torna visível na transformação concreta de vidas. Deus abre o coração de uma pessoa e forma a partir dessa pessoa, forma uma comunidade. Deus regenera, irmãos, e Deus reúne. Deus salva e Deus estabelece uma igreja. Algumas aplicações aqui para a gente encerrar, caminhar para o fim. Primeiro, descanse na soberania de Deus na condução da história. Atos 16, irmãos, começa com deslocamentos que à primeira vista poderiam parecer apenas logística, mas eram providenciais. Portas foram fechadas, mudanças de rotas aconteceram, atrasos, irmãos, não foram um desperdício. E talvez, irmãos, essa seja uma palavra necessária para nós. Nem toda direção interrompida é sinal de que algo deu errado. Nenhum crescimento aparentemente devagar, irmãos, é sinal que está tudo errado. Às vezes, irmãos, é sinal de que Deus está conduzindo para onde Ele já preparou. Paulo não sabia que encontraria Lídia, mas Deus sabia. Isso significa, irmãos, que a soberania de Deus não é apenas uma doutrina. A soberania de Deus é também um consolo. A soberania de Deus, ao mesmo tempo, é uma convocação, uma santa convocação para todos nós. Deus dirige, irmãos, a expansão da sua igreja. Ele também dirige os caminhos dos seus filhos. 2. Valorize os meios simples que Deus escolhe usar. O Evangelho entrou na Europa à margem de um rio. Em uma conversão, não tinha um palco ali, não tinha luzes, não tinha estrutura, não tinha nenhum aparato ali. Isso, irmãos, corrige nossa obsessão por grandiosidade. Às vezes parece que a gente tem uma obsessão por coisas grandes. Em uma cidade que cresce, irmãos, como é Balsas, que se expande, que constrói, podemos, irmãos, ser tentados a medir a importância por estrutura, por visibilidade, por número. Mas a obra mais decisiva daquela narrativa, irmãos, aconteceu de forma silenciosa. No coração de uma pessoa, à beira de um rio. Nós precisamos, meus irmãos, reaprender a confiar nos meios ordinários da graça. Pregação fiel, oração, comunhão, hospitalidade, vida no lar. Está aqui, irmãos, o caminho para a nossa igreja. Pregação fiel, oração, comunhão, hospitalidade, vida no lar. Simples, irmãos. Não precisa grande coisa, não. Se a gente fizer isso aqui bem feito, irmãos, Deus já está alegre e a expansão ela vai vir. As pessoas vão vir no tempo de Deus, da hora de Deus, do jeito de Deus. A questão é se nós estamos sendo fiéis, irmãos. Porque não adianta 50 pessoas domingo que vem chegarem aqui e a gente não está sabendo viver como igreja. Vai ser só um número grande de gente aqui.
Não subestime, irmãos, uma conversa sobre o Evangelho. Não subestime uma reunião simples. Não subestime a fidelidade semanal. Não falte. Se não é por doença, se não é por uma questão de trabalho, não falte, meu irmão, não falte, minha irmã. Esteja junto. Isso aqui tem uma grande bênção para todos nós. O reino de Deus, irmãos, cresce de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Terceiro, reconheça que conversão é obra de Deus. O Senhor lhe abriu o coração. É isso que o texto disse no versículo 14. Essa frase, irmãos, deve produzir duas reações em nós: humildade e confiança. Humildade porque ninguém aqui se converteu por conta própria ou por mérito próprio. E confiança porque a salvação de quem amamos não depende de nosso poder de convencimento. Isso nos livra, irmãos, do orgulho. Isso nos livra do desespero. Nossa responsabilidade é anunciar com clareza, mas a transformação pertence a Deus. Se Deus abriu o coração de Lídia lá em Filipos, Ele continua abrindo corações hoje. Nenhum contexto, irmãos, é duro demais. Nenhuma cultura é fechada demais. Nenhuma pessoa está fora do alcance da graça eficaz de Deus. Quarto, examine se a graça produziu fruto visível em sua vida. Eu não posso fazer isso por você. E nem vou fazer, não é meu papel fazer. Mas examine seu coração. A graça que lhe alcançou produziu frutos visíveis em sua vida. Lídia, irmãos, foi batizada, sua casa foi impactada, sua hospitalidade foi imediata. Quando Deus abre o coração de uma pessoa, irmãos, algo precisa mudar. A fé, meus irmãos, reorganiza nossas prioridades. A fé, ela afeta nossos relacionamentos. A fé afeta nossas alterações, nossas decisões. A pergunta que o texto nos faz é uma pergunta bem pessoal. Se o Senhor abrir o seu coração, onde isso pode e precisa ser visto? Onde isso está sendo visto na sua vida? Na forma como você conduz sua casa? Na maneira como você trata os irmãos? Na sua disposição para servir? Na sua fidelidade à igreja local? O fato é, meus irmãos, que em qualquer lugar ou em qualquer tempo, uma igreja saudável nasce quando Deus salva pessoas, mas a igreja continua saudável quando pessoas salvas são transformadas e vivem de maneira coerente com o Evangelho. O pecado, meus irmãos, tenta nos provar que nós somos imprescindíveis, que nós somos autônomos e que nós somos poderosos. É isso que o pecado faz em nosso coração. Mas, de novo, irmãos, o óbvio precisa ser dito. O protagonista da história é Deus. Ele conduziu Paulo para atravessar o mar. Ele preparou o encontro à beira do rio. Ele abriu o coração de Lídia. Ele formou o primeiro núcleo da igreja lá em Filipos, na Europa. O que era pequeno, na verdade, irmãos, era necessário. O comum, na verdade, fazia parte dessa providência de Deus. A Europa, irmãos, não foi alcançada por um evento espetacular, mas por uma obra invisível de Deus dentro de uma mulher. E é assim que o reino continua avançando. Cidades como a nossa crescem, economias como a nossa se expandem, estruturas como nós vemos se levantam. Mas a igreja, irmãos, nasce quando Deus abre corações. Talvez olhemos ao redor, irmãos, e pensemos em estratégias, em projetos, em planos, e tudo isso tem o seu lugar, nós devemos fazer isso mesmo. Mas nunca devemos esquecer onde começa a verdadeira obra. Começa quando o Senhor age, quando a palavra é anunciada, quando o Espírito opera, quando um coração é aberto. E ao mesmo tempo que o Senhor abriu o coração de Lídia, é o Senhor quem morreu e ressuscitou para reunir um povo para si. A igreja em Filipos, irmãos, não nasceu necessariamente de uma viagem missionária. Ela nasceu de uma obra redentora de Cristo. Foi porque Cristo venceu o pecado que Lídia pôde crer. Foi porque Cristo reina que a missão avançou. Foi porque Cristo governa, meus irmãos, que a igreja foi estabelecida. Ele continua governando, Ele continua conduzindo, Ele continua abrindo os olhos espirituais de pessoas, Ele continua salvando,
Ele continua edificando sua igreja. E talvez, meus irmãos, não vejamos tudo. Talvez não percebamos cada movimento que Ele está fazendo. Talvez o começo seja pequeno e o é. Nós sabemos disso. Mas o Deus que age no invisível, irmão, sustenta o visível. E se hoje você crê, é porque um dia o Senhor abriu seu coração. E se a igreja está aqui, irmãos, é porque o mesmo Deus continua estabelecendo um povo, o seu povo. Portanto, meus irmãos, proclame o Evangelho com fidelidade. Sirva com humildade. Descanse na soberania de Deus e confie que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Porque a igreja pertence a Ele. E Ele jamais falha em cumprir seus propósitos. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça. Ore ao Senhor. Lembre de sua salvação. Lembre de como aconteceu sua salvação. Lembre dos passos. Lembre das pessoas que Deus quis usar naquele dia, naqueles dias. Lembre como o Senhor te trouxe até aqui. Como você chegou nessa comunidade. Lembre-se do que o Senhor quer fazer em você e através de você nessa igreja.